Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Você já ouviu falar na sigla NRM? Quando falamos de grupos espirituais modernos ou comunidades religiosas diferentes das tradicionais, essa sigla acaba aparecendo. Ela é definida como novo movimento religioso. E a expressão, normalmente, é mais utilizada por estudiosos e especialistas para evitar o termo culto como uma palavra pejorativa. Entre as características mais marcantes desse tipo de movimento estão severas exigências e líderes que escondem seu lado autoritário através do carisma. É claro que isso não quer dizer que todos esses novos movimentos sejam polêmicos, mas ainda assim, alguns deles chamam bastante atenção pelas controvérsias e é sobre eles que eu vou falar neste vídeo. O primeiro novo movimento religioso que eu trago teve origem na Coreia do Sul e se chama Associação do Espírito Santo para a Unificação da Cristandade Mundial. Nome longo, hein? Um nome um pouco grande, mas que nós podemos simplificar para Igreja da Unificação. Ele foi fundado por Sun Myung-moon, um reverendo que nasceu em 1920, onde hoje seria a Coreia do Norte, mas que na época era a Coreia dominada pelo Japão. Só que a questão mais importante dessa história surgiu quando Moon tinha 16 anos e teve uma visão, dizendo ele que se viu sendo chamado para um trabalho importante, terminar a missão de Jesus Cristo. O reverendo acreditava que Jesus não conseguiu cumprir seu objetivo antes de ser crucificado, que envolveria se casar e ter filhos, considerados os perfeitos. Por conta desse chamado e missão, Moon teria tido certeza de uma coisa: ele era o próprio Messias. Como suas crenças batiam de frente com os ensinamentos da igreja presbiteriana, o reverendo acabou sendo expulso e viu a oportunidade de fundar o seu próprio movimento. A Igreja da Unificação foi criada em 1954 em Seul, a capital da Coreia do Sul, e não demorou muito para que ela se expandisse por todo o país. Ao final de 1955, já tinham cerca de 30 centros pela nação sul-coreana. E em seus cultos, o reverendo Moon tinha uma exigência um tanto quanto diferente de outras religiões, dizendo ele que a única forma de obter a salvação era prometendo obediência. Depois disso, e mais 7 anos de trabalho em prol da igreja, o próprio reverendo escolheria uma esposa ou um marido para a pessoa. Em determinado momento, os casamentos em massa se tornaram frequentes e chamaram a atenção de todo mundo. Nessas cerimônias, o próprio reverendo Moon casava centenas de pessoas na mesma hora. Depois de se tornar um empresário bem-sucedido, ele transferiu a sede da igreja para Nova York na década de 70. Na época, a Igreja da Unificação já tinha seguidores por todo o mundo, sobretudo na Coreia do Sul, Filipinas e Japão. Já nos anos seguintes, o movimento acabou sendo alvo de processos e o próprio reverendo foi condenado por sonegação de impostos. Moon faleceu em 2012, aos 92 anos, mas não antes de trazer a Igreja da Unificação para o Brasil. Por aqui, ele comprou em torno de 80 mil hectares de terras no Mato Grosso do Sul e deu início ao projeto de transformar a cidade de Jardim em uma espécie de modelo nos anos 90. Milhares de coreanos e japoneses se mudaram para lá na época, o que acabou gerando um estranhamento da atividade do movimento religioso. Isso acabou resultando em uma CPI em 2002, com a Igreja da Unificação sendo investigada pela Polícia Federal por suspeitas de estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documentos falsos e outras irregularidades. Ainda assim, a igreja segue firme ao redor do mundo, com cerca de 2 milhões de membros e sob a liderança de Hak Ja-ha-moon, a esposa do antigo líder. E da mesma forma que a Igreja da Unificação, outro movimento, cheio de polêmicas e controvérsias, acabou chegando ao Brasil. Os Meninos de Deus. Ele foi criado pelo padre cristão
David Berg em 1968, na cidade de Renton Beach, no estado americano da Califórnia. E o que chama a atenção aqui é como o movimento tratava seus seguidores e os obrigava a ter um modo de vida à parte da sociedade. David se mudou para a cidade depois de tomar conhecimento da grande quantidade de hippies que viviam por lá. Seu foco era simples: convocar jovens. E para ele não foi muito difícil. David tinha um discurso religioso diferente, mais aberto, com foco no amor, que acabou chamando facilmente a atenção de muitos jovens que enxergavam isso como uma característica de contracultura. Não foram poucos os que abandonaram os próprios empregos e deram dinheiro para David quando entraram no grupo. Tempos depois, quando o líder disse ter tido uma revelação de que um terremoto atingiria a Califórnia, o movimento foi para o Arizona. Foi nessa época que o grupo começou a se chamar Os Meninos de Deus e David recebeu o apelido de Moisés. O movimento cresceu de tamanha forma que no início dos anos 70, jovens de todos os Estados Unidos passaram a ser recrutados e até mesmo unidades internacionais foram montadas. Para você ter uma ideia, em 1974, os Meninos de Deus já estavam em cerca de 70 países, com mais de 4.000 pessoas envolvidas. Todas as regiões recebiam cartas com os ensinamentos controversos de David, como nada de contatos com escola, TV ou amigos fora do movimento. Ele ainda deu início ao método flerte de pescaria, que consistia em encorajar mulheres da comunidade a manifestar o amor de Deus por meio do sexo. E os alvos, se é que podemos chamar assim, seriam pessoas com potencial para entrarem no grupo. Essa forma de evangelização acabou sendo abandonada em 1987. E, ao que parece, o motivo foi a ampla disseminação de AIDS. Antes disso, em 1978, o movimento mudou o nome para A Família e, anos mais tarde, trocou outra vez para A Família Internacional. Mesmo com a morte de David em 94, com as acusações de incentivar o abuso sexual de crianças e o rapto de menores de idade, o movimento segue ativo até os dias de hoje. E ao contrário da Família Internacional, o próximo grupo que eu trago para você teve um final extremamente trágico, chamado de Movimento da Restauração dos 10 Mandamentos de Deus. Esse culto foi responsável pela morte de mais de 800 pessoas em Uganda. Tudo começou quando 4 ex-padres católicos, 2 antigas freiras e uma ex-garota de programa se reuniram para fundar um grupo com foco na importância dos 10 mandamentos. De acordo com a história, a ideia da iniciativa surgiu depois que os líderes do movimento tiveram visões da Virgem Maria, revelando que os princípios de Deus não estavam mais sendo seguidos pela Igreja Católica. Em determinado momento, os fundadores chegaram a profetizar que o Apocalipse chegaria no dia 31 de dezembro de 99. E como o mundo iria acabar, os líderes incentivaram os fiéis a dar seus bens materiais, afinal, nada seria levado com eles para o céu, não é verdade? Bom, o problema é que o dia 31 de dezembro chegou e o Apocalipse não aconteceu. Foi então que, quase que imediatamente, os líderes avisaram que a previsão havia mudado. Na verdade, a própria Virgem Maria apareceria no dia 17 de março de 2000 para salvar os seguidores e levar cada um deles ao paraíso. Eles acreditaram tanto nisso que um dia antes até fizeram uma grande refeição. Quando o dia 17 de março chegou, foi a polícia que se surpreendeu ao descobrir que uma explosão e um incêndio que começou depois havia matado centenas de pessoas do movimento. No início, as autoridades até imaginaram que se tratava de um suicídio em massa, mas as evidências que apareceram depois mostraram que se tratava de assassinato. Acredita-se que os líderes
tenham sido motivados pelo fato de não conseguirem compensar os fiéis pela perda de todos os bens materiais. E até hoje, não foi possível determinar se os líderes do grupo fugiram de Uganda ou se tiraram as próprias vidas. Da mesma forma que a restauração dos 10 mandamentos de Deus, o movimento do ramo davidiano também não terminou bem. E quando eu digo isso, eu quero dizer que mais de 80 pessoas, incluindo 20 crianças, morreram em um trágico episódio em 1993. Mas até chegar a esse ano, nós precisamos dar uma olhada no passado. O ramo davidiano teve início em 1955, 4 anos antes do nascimento do líder que mais se destacou, David Koresh. Com seus 22 anos, ele foi expulso da Igreja Adventista do Sétimo Dia e acabou entrando para o movimento depois de se mudar para a cidade de Waco, que fica no estado americano do Texas. Em seus primeiros anos como membro do ramo davidiano, Davi criou uma amizade e desenvolveu um caso com Lois Roden, que era a líder na época. Em 83, ele começou a dizer que era um profeta e acabou ganhando mais autoridade para passar seus próprios ensinamentos aos membros do grupo. Quando Roden morreu em novembro de 86, o filho dela, George, assumiu a posição de líder, só que isso não durou muito. Em menos de um ano, David Koresh havia assumido o poder depois de desafiar George a ressuscitar uma pessoa morta e, por fim, dar início a um confronto armado no complexo de Monte Carmelo, que era a sede do grupo. Enquanto esteve no poder, David não só se declarou como uma espécie de Messias imperfeito, como ainda doutrinava que o Apocalipse estava chegando. Ele também ensinou aos membros a doutrina da Nova Luz, que basicamente dizia que todas as mulheres eram suas esposas espirituais, inclusive as que já eram casadas e as meninas menores de idade. Isso gerou um certo estranhamento, como é de se imaginar, mas os seguidores do ramo davidiano ignoravam os abusos sexuais por considerar tudo como um chamado divino. Nesse meio tempo, David também criou um grande arsenal de armas de fogo na sede, até que essas informações chegaram às autoridades e as investigações começaram. Em 93, a Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos Estados Unidos chegou ao Monte Carmelo com um mandado de busca e um tiroteio acabou tendo início. Na ocasião, 4 agentes e 6 seguidores de David Koresh foram mortos, o que deu início a um cerco de 51 dias. A agência teve a ajuda do FBI, Texas Rangers e até da Guarda Nacional. E quando as autoridades finalmente conseguiram entrar no complexo, o incêndio começou e mais de 80 pessoas foram mortas, incluindo crianças, 2 mulheres grávidas e o próprio David Koresh. Agora, é a sua vez. Qual desses cultos você achou mais bizarro? Ficou com vontade de ver uma parte 2 desse vídeo? Então me diga nos comentários e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!